Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A concessão de incentivos fiscais para o patrocínio do setor cultural será alvo de investigação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. A comissão da Câmara deve apurar a existência de irregularidades na aplicação da Lei Rouanet. A norma prevê desconto no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que patrocinam música, teatro, cinema e outras manifestações culturais. O deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, é um dos autores do requerimento para a criação da CPI. Esse é o tema da nossa conversa aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. Obrigado a cada telespectador. É uma alegria muito grande aos ouvintes da Rádio Câmara estar participando dessa temática tão importante no momento em que a política brasileira passa por mudanças. É importante a gente passar alguns setores, em especial neste caso, a Lei Rouanet, ligado ao setor da cultura, passar um pouco a limpo para maior transparência, seriedade, aplicação correta da lei. Acho que esse é o principal motivação nossa. Deputado, e que irregularidades motivaram os senhores a apresentar esse requerimento de CPI? Na verdade, existiram várias denúncias ao longo dos últimos anos, denúncias essas, inclusive publicitadas amplamente por órgãos de imprensa, e outras que nós recebemos nos nossos gabinetes. Eu nunca fui uma pessoa 100% ligada à cultura, mas por ser um deputado do Rio de Janeiro, lá é um grande polo e forte polo cultural do país, e nós lá já estávamos ouvindo e recebemos algumas denúncias, algumas dessas que já foi fruto de um requerimento de informação que fizemos ao Ministério da Cultura no ano de 2015, e recebemos algumas informações que essas denúncias foram se tomando robustez. Por conta disso, nós entendemos, junto com o deputado Fraga, e logo depois da aprovação do impeachment, ao ver algumas manifestações do setor cultural, inclusive partindo para a politização da cultura, o que é lamentável no país, nós decidimos apurar esses fatos. Nós tínhamos ideia de que existiam algumas irregularidades, tínhamos algumas denúncias, mas logo depois que tramitamos junto à casa o nosso pedido de CPI com as assinaturas suficientes, os escândalos aí só tomaram maiores proporções, o que fundamenta totalmente o nosso pedido de CPI para nós valorizarmos o setor da cultura. As pessoas têm, às vezes, um conceito errado de que quando vê uma CPI acha que é para acabar com a Lei Rouanet. Nós não temos esse tipo de motivação. Nem eu, nem o deputado Fraga, e creio que não será a motivação de nenhum parlamentar dessa casa, desmotivar uma lei que traz benefícios à cultura brasileira. Agora, conviver com as irregularidades e as brechas que essa lei tem, nós precisamos estancar isso o mais rápido possível. Deputado, o ministro da Cultura manifestou mais ou menos essa preocupação. Existe o risco de criminalizar o incentivo à cultura, já que temos mais de 1.000 projetos, 3.000 projetos, uma média por ano? Não corre o risco de criminalizar, generalizar para todos os projetos? Não, eu acredito muito naqueles que propusemos essa CPI. Eu e o deputado Fraga, desde o dia em que protocolizamos o pedido de CPI, conversamos com setores da imprensa, conversamos com o setor cultural e explicamos muito claramente, pior do que criminalizar o setor conviver com as práticas de crime que estão acontecendo. Ou seja, o próprio setor, inicialmente, nós encontramos alguma resistência de algumas entidades do setor, com algumas pessoas que representam de maneira um pouco mais transcendente o setor cultural, mas logo depois, inclusive com o caso que ficou conhecido da família Bellini, com a prisão da Polícia Federal, etc., isso só o próprio setor cultural viu a necessidade de que essa CPI aconteça para que nós tenhamos uma celeridade na revisão do texto legal. Fazendo uma revisão, nós temos certeza que podemos fechar
todas as brechas e oportunidades para práticas criminosas e de ilicitudes que têm envergonhado o setor da cultura. Não acredito que nós vamos criminalizar, jamais a CPI vai ajudar a fortalecer o setor. Deputado, agora, no momento em que um projeto é autorizado a captação pelo Ministério da Cultura, feita uma avaliação técnica e quem vai efetivamente decidir pelo investimento em determinado projeto é o setor privado. O senhor acredita que tem indícios de envolvimento de empresas do setor privado, patrocinadores nessas irregularidades? Só para corroborar com o que você está dizendo, não só o setor privado. A maior patrocinadora hoje é também o setor público, as empresas públicas, Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, são os maiores, inclusive, financiadores do que a própria iniciativa privada. O que nós precisamos é dosar um pouco esse assunto. É uma das questões que eu acho que durante a CPI nós vamos poder, na proposta de revisão que espero a comissão apresente ao final da CPI, num projeto de revisão da atual legislação, que realmente haja um atrativo maior para a iniciativa privada fazer esses investimentos. Honestamente, a gente tem um sem fim de acusações, um sem fim de denúncias, que eu prefiro agora não emitir juízo de valor, até porque, para falar, tem ou não envolvimento de empresas privadas, eu precisaria de alguns dados que ainda não estão disponíveis, porque a instalação da CPI deve acontecer nos próximos dias. Os líderes estão indicando seus membros, nós vamos ter que fazer a eleição do presidente, dos vice-presidentes, do relator, e logo após isso, a gente vai pedir, por exemplo, de acordo com a quantidade de denúncias que nós temos em uma determinada empresa, nós vamos ter que pedir quebra de sigilo e verificar se as denúncias realmente condizem com a realidade. Eu não queria aproveitar da circunstância e promover nenhum tipo de ataque sem prova suficiente contra a empresa A, B ou C. Mas que existem inúmeras, inclusive do setor privado. Deputado, agora falando de empresas do setor público, o senhor acredita que precisa haver um limite do investimento dessas empresas? Acho que nós precisamos ver limite no setor público, dar uma prioridade realmente ao setor privado, aumentando talvez o incentivo para que isso aconteça. Eu não vejo problema, lógico que isso vai ser um problema para a Fazenda, que nunca gosta de deixar de arrecadar, mas muito mais do que isso, o problema hoje da captação no setor público é porque, lamentavelmente, no governo anterior, em especial nas empresas públicas, eram sempre as mesmas produtoras, eram sempre os mesmos espetáculos ou a área da cultura, e sempre era um jogo de cartas marcadas. Quando você observa que a empresa X pública, você observa que sempre eram os mesmos espetáculos, as mesmas produtoras, e isso era um problema que nós precisamos investigar o passado para legislar para o futuro. Nessa revisão do texto legal, buscar evitar de que uma mesma empresa financie um mesmo projeto por 10 anos, por exemplo. O mesmo projeto girando pelo Brasil, agora é a região norte, a região nordeste, e sempre a mesma empresa patrocinando o mesmo. A gente precisa evitar esse tipo de erro. Nós precisamos que a Lei Rouanet seja uma lei que incentiva de verdade o pequeno e o médio produtor cultural. O palhaço do circo, o trapezista, o artista de rua, esses, mais do que qualquer um grande artista, que eu também não tenho problema em que isso também possa incentivar um grande artista, um grande teatro, uma grande obra em um museu. Eu não tenho problemas quanto a isso, mas nós precisamos ver realmente o que é prioridade. E, lamentavelmente, como a lei tem 25 anos, ela precisa de uma atualização. E eu tenho convicção que a CPI não só vai investigar o passado, vamos punir os criminosos, como vamos propor ao final dessa CPI, junto com o Executivo, com o atual ministro da Cultura, que no início ele foi um pouco resistente, mas agora tem se predisposto junto ao Ministério para fazermos essa revisão, e nós vamos realmente trazer uma grande contribuição ao setor cultural, àqueles que mais precisam, em especial o pequeno e médio produtor de cultura do país. Deputado, para encerrarmos, que o nosso tempo aqui está correndo, quais os próximos passos, qual a previsão que o senhor tem para a instalação da CPI? Os partidos estão recebendo bem a ideia de indicar? Como que está o andamento? Já temos vários partidos que indicaram. Acredito, nós estamos num período aí
um pouco difícil de algumas semanas que a casa não vem trabalhando com a mesma frequência de outras épocas no ano, e acho que isso pode atrasar um pouco, mas estimo que no máximo um mês nós tenhamos a instalação da CPI de todos os membros para fazermos a eleição e decidirmos o presidente, os vice-presidentes, relator, a partir daí começarmos a trabalhar com muito afinco. Eu estou muito esperançoso, tenho convicções de que nós vamos contribuir muito com o setor e nós vamos punir os criminosos e promover uma grande reforma nessa lei que é muito boa, mas precisa de ajustes para valorizarmos o pequeno e o médio produtor de cultura do país. Deputado, obrigada pela presença. Obrigado você, querida, e obrigado a cada telespectador e ouvinte da Rádio Câmara. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu conversei com o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, sobre a CPI da Lei Rouanet. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Se quiser conferir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais!